Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. É um retrocesso de décadas. O Brasil voltou para o mapa da fome. Como falar sobre ser sustentável quando mais de 30 milhões de brasileiros não sabem quando e o que vão comer na próxima refeição? Ao mesmo tempo, o modelo atual de produção de alimentos e o padrão de consumo da sociedade fazem parte dos problemas e das soluções para enfrentar a crise climática. O chefe e empreendedor Davi Hertz, que é pioneiro da gastronomia social no Brasil e fundador da ONG Gastromotiva, acumula prêmios nacionais e internacionais pelo trabalho de combate à fome. E hoje é ele quem está aqui com a gente. Davi, seja bem-vindo. Conta um pouco pra gente sobre quem é você. Olá você, a todos os ouvintes, quem sou eu? Sei lá, eu acho que eu sou um curioso, onde encontro, né, na comida a minha forma de me relacionar com os meus talentos, me tornei chefe e também acho que é uma coisa que me conecta com pessoas, com lugares. Sou um peregrino, porque eu estou sempre viajando, até mesmo no meu dia a dia, e me dedicando a encontrar algumas soluções que por meio da comida a gente possa aí dar um impulsionamento no nosso país, na América Latina, para diminuir as desigualdades sociais. E é aí que começa o termo que eu cunho bastante, que é a gastronomia social, que é a gastronomia que transforma vidas e comunidades. E nisso você já me apresentou, eu fundei uma ONG, chama Gastromotiva, já há 16 anos. Ao longo do tempo, a gente foi trabalhando com qualificação profissional, capacitação, educação, em termos de hospitalidade para quem não pode pagar. E com o tempo a gente foi também entrando na temática do combate à fome, do combate ao desperdício do alimento, e hoje eu me dedico a esses temas. Legal. E já aproveitando esse gancho que você mesmo colocou, né? Nesse momento em que a gente está, o Brasil ele voltou ao mapa da fome da ONU, e aí a gente tem mais de 60 milhões de brasileiros, né, com dificuldade para se alimentar. Eu queria começar conversando com você um pouco para entender como que a gente chegou nesse ponto, né? E como que essa conta não fecha? Porque se o Brasil tem essa fama de ser o maior produtor de alimentos, como que a gente tem esse número tão grande de gente, né, que não sabe se, quando e o que essas pessoas vão comer? A gente pode fazer o podcast inteiro só disso e a gente vai faltar tempo, mas se a gente for resumir muito, e eu não sou um especialista da fome, já deixo aqui claro, como eu falei, né, eu fui um chefe entusiasta agora, e hoje tento entender um pouco a pobreza, por mais que eu nunca tive do lado de lá, então acho que eu nunca vou entender. E eu aprendo com os nossos projetos de impacto. A gente, quando fundou a Gastromotiva, estava num lugar de desenvolvimento econômico, um governo que tinha diminuído, tirado o Brasil do mapa da fome, isso quer dizer que no país tem menos de 5% de pessoas passando fome. Isso foi um processo histórico, porque teve a participação da sociedade civil, teve políticas públicas voltadas a isso. Eu me lembro que tinha o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social com a Teresa Campelo, que acaba de lançar um livro da fome à fome, em diálogos com o José de Castro. Daí a gente vê o Brasil de 2014 para cá, já vão ser 8 anos, numa derrotada econômica, a gente desmantelamento de muitas políticas públicas, de conselhos da sociedade civil, e para mim isso tudo está interconectado. O Brasil não é por causa da Covid, com a Covid dobrou o número de pessoas. Você falou 60 milhões, a gente tinha até sair a pesquisa da Pensan, que saiu há quase um mês, o número que tínhamos em estatísticas eram 19 milhões em fome extrema. Isso quer dizer que essas pessoas não sabem se vão comer no dia seguinte, né? Se vão ter comida para os filhos no dia seguinte. E agora a gente vê que é 33 milhões, 60 milhões, praticamente, se a gente for ver quem está em segurança alimentar, é mais da metade de todo o país. É esse um processo histórico, um processo histórico de recortes de pobreza, né? Hoje, eu vou falar números da pesquisa de 19 milhões ainda, quando a gente estava. Desses 19, 12 milhões eram pessoas que não tinham nenhum trabalho, mas eram pessoas
negras e pretas, a população negra e preta, a população em favela, 11 milhões, crianças, 5 milhões, famílias que são geridas por mãe solo, 8 milhões. Então você vê que a fome está completamente ligada à pobreza, está ligado à falta de oportunidades. Então é uma reparação histórica que tem que ser feita nesse país, uma transformação de educação, de economia, de saúde. Então é muito complexo se a gente vai isolar o problema da fome, não tem como. E daí você fala de um país que produz, né, os maiores exportadores. E aí também tem todo um histórico que hoje a gente produz para alimentar o gado também, né? A gente traz as questões ambientais. Quando a gente vê o mapa daí do desperdício do alimento, ele é muito diferente do mapa da fome, onde se concentra na região norte e nordeste, o desperdício na região sul e sudeste. Isso tem dados agora foi feito pelo Instituto Península. Então tem muita coisa assim se aprender para como um problema pode amenizar o outro, trazendo igualdade de oportunidade. Por isso que eu falei, é um tema que, se a gente for mais a fundo nos números, a gente vai ver que a gente está patinando ainda. Um número para fechar a nossa conta é que, se a gente aumentasse a nossa efetividade na luta contra o desperdício do alimento em 10%, a gente ainda conseguiria alimentar 9 vezes esse número absoluto que eu te falei de pessoas em extrema fome. Então, assim, é muita coisa a ser colocada em ordem, além das políticas públicas, as políticas que trazem infraestrutura, tem muita coisa para mudar. E dentro desse cenário, né, complexo que você descreveu e que você citou, né, um pouco sobre a pandemia e como não dá para, né, linkar tudo com a pandemia, mas em 2020 a gente viu várias empresas, né, colocando ações sociais, né, e começando a falar mais sobre o S, do ESG, enfim, né, a responsabilidade social. E agora também, né, enfim, você acabou de descrever que não tem a ver com a pandemia, mas que a gente está vendo também esse resultado, né, do retrocesso de números. Pela sua perspectiva, né, na sua atuação, como que você percebe também hoje a atuação das empresas? Qual que é o papel delas, né? Qual é o papel do setor privado em toda essa questão? Eu falo que uma amiga, a Geis Diniz, que hoje tem feito essa pesquisa que eu comentei no Instituto Península, ela fala que 80% do problema do desperdício dos alimentos é do segundo setor, 20% do governo, onde com a fome isso muda, né? Fome, 20% é o setor de empresas, segundo setor, e 80% do setor público, e justamente porque o papel do setor público são a regulamentação, as leis e todas as iniciativas de políticas públicas. Agora, quando a gente vai no lugar das empresas, as empresas são muito diversas. Quando aconteceu o Covid, obviamente que você vai olhar o que está batendo na porta, era saúde e alimentação, as pessoas tinham que sobreviver. A Gastromotiva cresceu muito nisso com os projetos das cozinhas solidárias. A gente já tinha algo ali de oferecer como solução, e por isso a gente começou um diálogo com muitas empresas do Brasil, e eu sou muito grato por todas as empresas que apoiaram a Gastromotiva. São desde escritórios de advocacia de médio porte a grandes empresas e médias empresas. O que eu estou vendo agora é que caiu 60% as doações. A Gastromotiva ela tem um projeto sistêmico, onde a gente diminui a fome por um dia, por uma semana, por um mês de algumas famílias, mas a gente, ao mesmo tempo, capacita pessoas para trabalharem no setor da hospitalidade. A gente juntou todas as nossas iniciativas numa mesma missão, mas mesmo assim o número de doação caiu 60%. Eu tenho potencial para gerir hoje com a minha equipe 130 cozinhas, a gente só está gerindo 60 cozinhas, porque não tem recurso. Então eu vi empresas que lá atrás apoiaram a gente, falaram a fome não está mais no nosso escopo, porque alguns deles têm que voltar a ter algo mais atrelado ao próprio negócio, como E, como S, como G. Eu entendo isso. Mas também, porque eu já dialogo com empresas há 14, 18 anos. Só que eu entendo também que a fome é de todos, a insegurança alimentar é de todos, somos todos pessoas ali, e se não comem, não pensam, não sentem. Então, assim, eu acho que
a gente vai ter que revisar toda essa agenda ESG, principalmente no que tange ao S, porque as empresas já estão ali no E, no environment, já estão há muitos anos ali, olhando a sua pegada de carbono, já existiu muito mais incentivo para isso. O G é uma questão de sobrevivência das empresas, né? Ou tem governança, essas empresas não continuam mais no mundo extremamente automatizado, num mundo ali de... E isso são os acionistas pedindo mais transparência dentro das suas próprias empresas que eles investem. Agora o S ainda muitos poucos sabem como atuar com o S. Eles estão como um S se baseando nos conceitos americanos que são diversidade dentro da empresa, melhores salários para cargos para mulheres, tudo isso, a agenda da diversidade que a gente vê hoje está sendo adotada pelo S. Mas o Brasil não é Estados Unidos, não é o continente do norte que a gente vive. O Brasil é um lugar que o S tem muitas outras necessidades das empresas atuarem. Então, eu acho que vai existir um grande desafio aí, principalmente nesse ano de eleições, de o que vai ser no futuro, o futuro do S dentro das empresas, porque o que aconteceu agora vamos colocar a fome que a gente está falando, é um retrocesso em tudo, nas educações, nas crianças e tal, que dizem especialistas vão demorar 50 anos para reparar. Então, assim, o Brasil não tem tempo de ficar discutindo muito o que é o E, que é o S, que é o G, mas o S tem que ter métricas claras para serem, vamos dizer, medidas e anunciadas, e a Gastromotiva ela tem um S bem claro hoje nas cozinhas solidárias, tanto de como as empresas podem trabalhar e se voluntariar, isso a gente tem casos de empresas que estão com a gente fazendo isso, mas também em trabalhar uma forma holística em algumas comunidades do país, de como acabar ali com a fome, ao mesmo tempo que a gente minimiza a falta de oportunidades, né? De igualdade de oportunidades. É aí que a gente está elegendo alguns bairros nas cidades que a gente atua para trabalhar em longo prazo. É aí que a gente busca essas empresas que querem também fazer um trabalho social de longo prazo. Chegou um momento que não dá mais para trabalhar com emergência. Uma empresa fala, olha, a gente vai bancar um curso da Gastromotiva para formar 20 ou 50 pessoas. Óbvio que dá, que a gente quer fazer isso. Porém, a gente quer poder transformar ao longo de 3 anos milhares de pessoas. Então, sempre você tem algo ali para as empresas investirem com muito mais resultado e muito mais história para contar. Desculpa, eu pego a tua pergunta aqui e já venho tentar trazer um olhar de solução, que é o meu jeito de pensar. Claro, mas é uma necessidade muito básica, né? Por mais que é óbvio que a agenda, igual você falou sobre a diversidade, claro que tem que avançar, mas a fome é a base da base da base de tudo, né? Então não é nenhuma discussão sobre ESG, é só o mínimo, né? Assim, que precisa acontecer para qualquer outra coisa acontecer, né? Acho que vai precisar, de um lado, quando a gente está falando de empresas, e aí tem algumas iniciativas, como um selo que dê para essas empresas algo onde está minimizando o combate ao desperdício com o combate à fome, participo de coletivos que estão pensando nisso, e as políticas públicas de segurança alimentar que vão ser tão cada vez mais necessárias estar na agenda, né? Tanto que está entrando para a agenda de vários deputados, de alguns presidenciáveis, e eu acredito que muitos dos planos de governo vão ter que incluir isso no que tange a esfera municipal, estadual e federal. E a população tem que saber aonde ir buscar uma assistência no poder público. A gente, né, como cidadão, sabe muito pouco a quem se responsabiliza por uma fome na cidade, por um estado, qual que é o papel de cada instância. Isso é uma coisa que a gente tem que ter mais clareza também. E nesse trabalho da Gastromotiva, né, você comentou sobre a capacitação e os cursos, e nesse período também de crise de renda, né, desemprego, muita gente encontra solução na cozinha, né, começando a cozinhar, vender e gerar renda. Então, como que vocês também percebem, né, esse trabalho que vocês fazem nesse sentido da criação de oportunidades, né, do aumento de renda, enfim, de encontrar uma solução também para essas pessoas? Eu não consigo mais falar essas pessoas, porque essas pessoas eles já têm a resposta.
eles têm a iniciativa. A Gastromotiva nunca foi atrás de uma população para oferecer o que a gente oferece. A gente é diretamente procurado por empreendedores individuais, na sua maioria mulheres e mulheres negras, que querem melhorar a performance do seu negócio, querem aprender a empreender, não mais por necessidade, mas por oportunidade. Então, os nossos projetos hoje com a Cozinha Solidária, eles funcionam selecionando organizações sociais ou empreendedores que, além de trabalhar com a cozinha, quer distribuir quentinhas, são 1.000 quentinhas por mês, estão dispostos a fazer da sua cozinha solidária uma iniciativa economicamente viável. E como isso funciona? Muitos deles eles viram consultores de cardápio, eles começam a fazer algumas iniciativas de vender algo de alimentação. Então tem esse despertar da alimentação como negócio que já é um dos maiores índices do Brasil, né? Onde as pessoas empreendem com comida e com beleza. É o primeiro empreendimento que se faz em comunidades vulneráveis. Então, e eu falo isso bairros que não tem muito serviço público, né? Porque ficar falando que é uma comunidade vulnerável, não, são comunidades extremamente potentes, mas com um déficit enorme de oportunidades em todos os sentidos e de cuidado do Estado, que muitas vezes hoje são dominados por um poder paralelo, como a gente sabe no Brasil. Esses cursos, eles são muito eficientes no incremento de renda. Eu não tenho o número ainda das cozinhas solidárias, o tamanho do incremento de renda que eles tiveram agora. Mas quando a gente fazia cursos de empregabilidade para o mercado de trabalho, a gente chegou a ter 80% de empregabilidade. De muitos alunos nossos que hoje têm seu próprio negócio, que viraram cozinheiros, alguns viraram chefes, outros foram viajar, outros investiram na sua educação. Então, o empreender, ele está hoje na necessidade de todo brasileiro, e ainda mais agora que muita gente no pós-Covid teve que se virar, gente que é da classe média e começaram pequenos negócios de comida. Eu acho que tem muito ainda a profissionalizar nesse mercado para o pequeno e médio, né? Muitos não têm esse acesso ao Sebrae, que a gente fala, nossa, o Sebrae, mas o Sebrae não chega a todos, não está em todas as cidades, é diferente numa cidade com uma população muito pequena. Eu visitei cidades na Amazônia esse ano, no estado do Amazonas, como Tabatinga, como Parintins, são cidades muito pequenas na sua capacidade de comércio mesmo, do que tem ali. E mesmo ali, pequenos ambulantes se viram, alimentam suas famílias, trazem dinheiro. Então a gente tem que, o primeiro, capilarizar mais esse acesso ao empreendedorismo com um curso de qualidade, né? E detectar que esses empreendedores possam também se desenvolver no contexto que eles estão. Não mais, eu acredito que as pessoas têm que se deslocar tanto para poder vender um bolo, e sim como que você acha alternativas que as pessoas trabalhem no seu entorno. Eu acho que o que eu mais ouço quando eu visito uma favela, principalmente de mulheres, é assim: a gente quer emprego e quer emprego aqui. A gente quer desenvolvimento aqui. E para isso precisa de todo o poder público chegar junto, né? E a pandemia trouxe isso também, né? O encurtamento da cadeia, a produção mais local, comprar local. Enfim, claro que o que você está descrevendo é diferente dentro de uma comunidade, né? Mas talvez seja uma tendência. Eu acho que a gente vê em lugares mais desenvolvidos economicamente, com um nível de educação alto, que a escolha da onde você come, né, da onde você monta o seu prato, ela tem mais viabilidade, porque você tem mais educação, informação e poder de consumo. Se a gente colocar isso no Brasil, sim, um consumo, a gente pode ver marcas fazendo comidas plant-based, veganas e tal, é uma tendência, porém ainda o poder de consumo é muito pequeno, é por uma população muito pequena. É um caminho sem volta também, ligado a tudo que o momento do mundo vive, com mudança climática e tudo mais. Mas ainda vamos dizer, para muitas empresas que estão hoje servindo plant-based, é um olhar de mercado, né? Não é porque estamos promovendo
hoje a nutrição para todos, não é muito por esse lugar. A gente ainda tem que descobrir mais quem somos, o Brasil da pós-pandemia. Eu até estou me perguntando isso, a Gastromotiva está se perguntando o que aconteceu depois dessa pandemia e onde estamos como organização. Porque o modelo que funcionou até 2020 não funciona mais dentro da Gastromotiva. Ele traz elementos para a gente evoluir para um lugar no pós-pandêmico. E só para a gente começar a fechar, você comentou também sobre o trabalho que vocês fazem com o desperdício de alimentos. Como que vocês, enfim, trabalham o tema, ou, enfim, se é nas capacitações, como que isso funciona para vocês? Bom, se a gente pegar esse tema um pouco maior, a gente começou por acaso no refeitório Gastromotivo em 2016, onde a gente colocou ali uma premissa que para esse refeitório, esse restaurante escola comunitário funcionar, a gente só atenderia pessoas em situação de rua e só com doação de alimentos da Olimpíada. Só para contextualizar, naquela época a gente nem conseguiu os alimentos da Olimpíada por falta de legislação sobre transporte de alimentos na região, que acontece, continua até hoje. 6 anos depois, a gente tem todas as dificuldades de receber uma doação. A gente hoje fala de desperdício do alimento, a gente vê que o nosso papel está muito na educação, de como usar integralmente o alimento, como levar informação e como preparar esses alimentos. Se a gente colocar hoje isso dentro da Gastromotiva, ele está dentro de uma agenda de clima que a gente criou no pós-pandêmico, trazendo alguns números, né, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, com todas as 169 metas sugeridas para alcançar até 2030, 11 estão ligados à comida e 6 estão conectados de algum modo ao sistema alimentar. Então, diretamente conectado ao nosso trabalho de gastronomia social. Mas pelo que você falou, eu queria que entendesse que assim, 8 a 10% das emissões globais estão associadas a alimentos não consumidos, ao desperdício do alimento. Então mostra que é um problema de todos. Obviamente, a gente sabe que o maior desperdício do alimento está na produção e na distribuição, 30% é lá. Mas se a gente não mudar em casa os nossos hábitos, porque também é uma transformação cultural que é necessária, a gente não vai conseguir reverter essa situação. Então, de novo, a gente está falando da educação, né? Então, acho que a agenda do clima, quando a gente fala um pouco maior, eu acredito que ela está relacionada com tudo que eu te falei, com a agenda do emprego, que é a igualdade de oportunidade, a agenda da educação, do respeito à diversidade, da cultura do consumo, né? Então, como que a gente transforma essa cultura do consumo? Essas são as premissas básicas que eu acho que a gente tem que olhar, que vem junto com o avanço da agenda do clima. Se a gente entender que a COP 2019 no Chile não entendeu por causa de questões sociais, e ela só foi acontecer 2 anos depois, a gente ainda está fechando os olhos para algo que é muito claro. Sem qualidade de vida para a população, a gente não tem agenda do clima andando no tempo que precisa. E eu fui para a Amazônia, que nem esse ano eu te falei, entendi um pouco a oportunidade dessa bioeconomia na Amazônia, mas como a agenda política, a agenda econômica ainda não está indo para esse lugar, ainda está com uma agenda antiga, evitando fazer essa transformação cultural que é tão necessária, e a gente está vendo ali cidades e cidades sendo no meio da Amazônia, sem emprego, e toda uma bioeconomia ali sendo desperdiçada e sendo ainda trocada pelo o que a gente está vendo aí como um desastre da Amazônia em termos ambientais. Puxando também por isso que você falou sobre começar dentro de casa, né? Para a gente terminar, qual é uma dica que você dá, né? O que existe de prático que qualquer pessoa pode fazer, seja pensando em reduzir desperdício de alimento ou para tomar alguma ação mais ativa nesse combate à fome? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que se relacionar melhor com tudo que a gente come. Tentar ir mais à feira, tentar falar com o pequeno produtor. Se a gente não mudar de dentro para fora, tendo interesse em como fazer isso, cozinhando mais, né, se relacionando mais à mesa, usar a mesa para se relacionar, vai virar mais uma coisa mecânica que talvez a gente não sustente.
Então, hoje, os ingredientes, a gente tem tanta informação na internet, tem programas de TV hoje que mostram como combater o desperdício. A própria Gastromotiva tem um programa no YouTube, Comida que Transforma, ali, que a gente pega 20 ingredientes. Então, não é por falta de informação, é mais por falta de interesse e curiosidade. E a outra coisa que eu falo no combate à fome é se associar a instituições que estão fazendo algo no combate à fome, como a Gastromotiva, que não é a única, tem organizações que fazem muito mais, e se envolver com a causa. Pode ser doando uma quentinha do que sobra na sua geladeira, coisa que eu fiz muito durante a pandemia, porque quem ficou na rua durante a pandemia foram as pessoas em situação de rua, mas também se associando a algo mais sistêmico como a Gastromotiva. Quem quiser doar para a Gastromotiva, quem quiser se voluntariar na Gastromotiva, pode chegar nos nossos canais, gastromotiva.org, e participar dessa mudança, de levar mais pessoas a entender também muitos desses números que eu trouxe, entender que é um problema do país. Com certeza. Bom, super obrigada, Davi. Adorei a conversa, enfim, para a gente começar a olhar para a alimentação de uma outra forma, né? Para conseguir voltar a um patamar que ainda não é o ideal, mas pelo menos menos dramático do que o que a gente chegou. Super obrigada pelo papo. Obrigado a vocês. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!